slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Armadura para navios é algo que vem aos trancos e barrancos ao longo da história antiga e em muitas culturas. Vários experimentos ocorreram, como os navios tartaruga coreanos com armadura de placa de ferro, navios de guerra americanos da Guerra Civil, como o Kyosaji, improvisando armaduras de correntes de ferro, e os cascos de madeira dos navios de guerra da Era das Velas, uma forma de armadura, já que os lados grossos de madeira podiam resistir ao fogo de armas pequenas e, dependendo do tamanho do navio, espessura e espécie de madeira, às vezes até as menores bolas de canhão. No entanto, o início da linha quase ininterrupta de desenvolvimento, que resultaria nos encouraçados blindados do século XX, teve suas origens na primeira metade do século XIX. Durante esse período, o ferro começava a ser fabricado na quantidade e, em teoria, na qualidade necessária para usar placas e vigas de ferro para complementar ou substituir a madeira na construção de navios. Houve alguma resistência inicial com o argumento de que a madeira flutua e o ferro, obviamente não, mas após a demonstração das primeiras barcaças de ferro e similares, aqueles que não estavam totalmente a par de coisas como a lei do deslocamento foram em sua maioria silenciados e os primeiros navios de ferro começaram a entrar em serviço no mundo civil. O ferro tinha muitos atrativos. Embora fosse muito mais denso que a madeira, também era mais forte, o que significa que um navio de madeira pesadamente construído poderia ser replicado em ferro e pesar menos ao mesmo tempo. Também havia consideráveis economias de espaço a serem obtidas. Uma viga de ferro com espessura em polegadas poderia substituir uma viga de madeira com espessura em pés. As madeiras de grande porte estavam ficando escassas, enquanto o ferro podia ser produzido em comprimentos maiores e firmemente unido por juntas rebitadas quando necessário. Uma placa de ferro com 1 polegada de espessura poderia substituir lados de madeira com pés de espessura, aumentando o volume interno total. Com o menor peso do casco, produtos mais pesados poderiam ser transportados. O ferro não apodrece, o ferro não flexiona tanto quanto a madeira, e isso prometia uma maior durabilidade. E fisicamente navios mais longos, agora tudo isso soava ótimo. E de uma perspectiva militar, sendo mais forte, o ferro poderia resistir a mais disparos do que qualquer espessura prática de madeira. O ferro não era inflamável, o que era crucial devido às recentes inovações em conchas explosivas, tiros aquecidos e a concha Martin com ferro fundido. Testes adicionais indicavam que, ao atirar em algo grande o suficiente para perfurá-lo, acabava-se com uma pequena bola de canhão. Um buraco em forma que poderia ser facilmente remendado e com poucos estilhaços, diferente dos navios de madeira, onde um tiro de 32 libras ou mais pesado gerava uma vasta nuvem de estilhaços de carvalho letais e um grande buraco irregular difícil de consertar, assumindo que alguém próximo tenha sobrevivido para tentar. Mas se parece bom demais para ser verdade, geralmente é, e neste caso havia problemas que foram menos apreciados inicialmente, pelo menos até depois que a primeira geração de navios de guerra blindados foi estabelecida. A massa de ferro no casco do navio afetava as bússolas magnéticas usadas para navegação. O revestimento de cobre, que era usado para manter o crescimento marinho longe dos cascos dos navios, induzia uma reação de bateria galvânica com o ferro do casco quando o navio era imerso em água salgada, e isso corroía ambos rapidamente, e ter seu navio literalmente se dissolvendo em nada é um truque de festa bastante bom, mas não realmente bom para a saúde a longo prazo da tripulação. Por fim, vieram notícias de mais testes, bem como ações de combate no exterior, de que o ferro estava se comportando de maneiras estranhas. Ao contrário do esperado nos testes, as placas de ferro estavam se estilhaçando, deixando buracos e lançando pedaços de metal afiado pelos convéses de armas. Rachaduras massivas se desenvolviam, atravessando vários convéses e muitas vezes percorrendo todo o comprimento de uma placa.
Rapidamente, os navios de guerra de ferro foram cancelados, e os já construídos ou muito avançados na construção foram transformados em navios de pesquisa, tropas, rebocadores e praticamente qualquer outra coisa que uma marinha precisasse sem envolver combate direto. O que exatamente ocorreu nessa situação? O problema era uma das várias propriedades materiais do ferro e do aço que realmente não ocorriam na madeira em temperaturas habitáveis para humanos, se é que ocorriam. E um desses seria o fator dominante em quase todo o desenvolvimento de armaduras a partir de então. E foi particularmente responsável por essa questão específica, que é a brutal transição dúctil. Isso é um pouco de engenharia e ciência dos materiais, então perdoe-me se eu ficar um pouco técnico, mas essa é uma das áreas que estudei para o meu diploma de engenharia e na qual eu era relativamente bom. Essencialmente, o ferro tem o que você chama de energia de impacto. Essa é a energia necessária para atingir e quebrar o objeto por impacto cinético. Impacto cinético sendo algo como atirar nele com um tiro de canhão ou uma granada explosiva. No entanto, essa energia varia, como você pode ver neste belo gráfico, de acordo com a temperatura do metal envolvido. É um gradiente bastante acentuado na maioria dos casos, e abaixo de um certo ponto de temperatura é necessária significativamente menos energia para quebrar o ferro do que é necessário muito acima desse ponto. A natureza da falha também é crucial. Um impacto que ocorre à esquerda desta linha de transição causará uma falha frágil, que é essencialmente um efeito de estilhaçamento que você pode associar mais comumente com vidro ou algo que foi mergulhado em nitrogênio líquido, que é, na verdade, o mesmo efeito de transição frágil dúctil, apenas diminuindo a temperatura de praticamente qualquer coisa que você possa manusear abaixo de seu próprio ponto de transição. Acima disso, você obtém uma falha dúctil que está à direita da linha, e isso envolve o material se dividindo e dobrando novamente. Para usar um exemplo extremo, este é um efeito um pouco mais como fazer um buraco em uma folha de papelão com um lápis ou esfaquear uma garrafa de bebida plástica. Agora, os primeiros testes de canhão contra ferro tinham visto este último comportamento dúctil. Agora, relatórios estavam chegando sobre o tipo de falha frágil, mas o material usado nos navios não era muito diferente do material que havia sido usado no teste, então qual era o problema? Bem, foi essa mudança de temperatura. Uma folha de ferro colocada em um campo gramado em um dia de verão seria consideravelmente mais quente do que praticamente qualquer folha de metal incorporada ao lado de um navio, que foi então colocada em um oceano frio em alguns ambientes muito quentes, como as águas costeiras rasas da China. Navios como o navio mercante da Índia Oriental Nemesis ainda apresentavam comportamento dúctil, mas no ambiente de oceano profundo mais comum que cobria a maior parte do planeta e os refúgios do Atlântico Norte da maioria das principais marinhas da época, o comportamento brutal era experimentado, o que não só significava que os navios de ferro resistiriam muito menos aos tiros do que o esperado em primeiro lugar por causa dessa menor energia de impacto, mas o dano causado também seria muito maior. Além disso, as cascas das embarcações rachavam devido ao estresse das operações no mar, em vez de flexionar, como era a intenção, mas isso é uma história completamente diferente. Outro fator que influenciava tudo isso era a presença de elementos traço ou impurezas no ferro. Como você pode ver, esses elementos alteram a duração e a localização do ponto de transição de frágil para dúctil na escala de temperatura, além de fazer diferença na resistência geral do ferro, porque, claro, o ferro que estava sendo forjado não era ferro elemental puro. Deixamos isso para os anões que cavam com muita avidez e profundidade. A presença de carbono, manganês, cromo, molibdênio e todos os tipos de outros pequenos elementos aleatórios, pedaços e partes, teriam todos o seu próprio efeito e mais sobre alguns deles mais tarde. Mas aconteceu que a mistura de elementos traço no ferro produzido na época colocou o ponto de transição diretamente na faixa operacional de temperaturas que os navios de guerra experimentariam, com a maior parte dessa transição ocorrendo em uma extremidade um pouco mais alta das coisas, e essa era a causa dos problemas inesperados e o fato de o ferro estar se comportando completamente diferente dependendo de quão quente o ambiente estava. E assim foi que o uso de proteção metálica para o transporte caiu um pouco até a Guerra da Crimeia. Durante esse período,
A Revolução Industrial estava acontecendo e o ferro estava sendo produzido em maiores quantidades, em placas mais espessas e em misturas ligeiramente diferentes, com melhorias na pureza também, levando a mudanças na resistência geral e no comportamento do material da placa de ferro. E assim, durante esse conflito da Crimeia, baterias flutuantes revestidas com placas de ferro foram empregadas, tendo sido propostas alguns anos atrás por vários inventores diferentes. Estas se mostraram altamente proficientes em manter fora tiros e projéteis, apontando o caminho a seguir e indicando que a blindagem de navios contra fogo inimigo era agora possível e prático. Antes de falarmos sobre a era da armadura, algumas notas sobre a produção de ferro e, posteriormente, aço. Outros fatores afetariam as propriedades do material. O método de produção era importante na fabricação e no acabamento. Remover o contato entre o combustível e o ferro com o desenvolvimento de fornos de decantação permitiu um controle muito maior sobre o nível de impurezas, seja você querendo-as ou querendo se livrar delas, e outras técnicas seguiriam durante o desenvolvimento da armadura, como veremos quando se tornar mais relevante. Mas a principal coisa a se levar em conta neste ponto são esses fornos de decantação, pois isso removeu a produção de ferro e, posteriormente, aço do método antigo, onde você acabava com o minério bruto entre o carvão de lenha queimando ou qualquer coisa que estivesse usando, o que, claro, permitia que todo tipo de coisas divertidas que estavam no seu combustível encontrassem seu caminho para o seu metal. Além disso, havia vários métodos de acabamento. Você poderia martelar um lingote até dar forma, comprimi-lo entre rolos gigantes e alguns tentaram outros métodos. Isso naturalmente impactaria a resistência e o comportamento do metal, e as limitações dessas indústrias influenciariam significativamente o desenvolvimento inicial da armadura em diferentes nações. Apenas os países mais avançados, por exemplo, tinham a capacidade industrial de fabricar chapas de ferro de boa qualidade e de espessura significativa, enquanto outros que só podiam fazer placas mais finas ou placas grossas de má qualidade teriam que se contentar com proteção de espessura única inferior ou laminar folhas mais finas e usar o volume puro que você poderia alcançar neste método para compensar as deficiências de resistência que eram inerentes à armadura de metal laminado. E por fim, você pode finalizar o tratamento do metal. Embora menos preocupante com o ferro básico, à medida que mais elementos traços são introduzidos e se dirige para o aço, fatores como tempo de resfriamento, temperatura inicial e outros se tornam cada vez mais importantes. Abordaremos esses elementos quando se tornarem mais relevantes. Essencialmente, o que tudo isso leva, em termos muito básicos, é a capacidade de criar metal que pode cair em qualquer lugar nesta grade de 2x2 bastante útil que você tem duro-suave, também conhecido como forte-fraco, em um eixo e frágil-dúctil no outro. Um metal duro ou forte precisa de muita energia para realmente quebrá-lo e um fraco suave precisa de menos, e já cobrimos o que frágil e dúctil significam em termos da maneira de falha mais comumente os metais tendem para duro e frágil ou forte, e frágil ou suave e dúctil ou enfraquecer dúctil, e você precisa trabalhar com isso. Ou, como veremos, você pode começar a criar ligas esotéricas e ou métodos de produção para tentar obter uma melhor mistura de comportamentos, e para dar um último conjunto de exemplos extremos antes de prosseguirmos com a história da armadura, um exemplo de duro e frágil seria uma rocha ou broca de metal, que é incrivelmente dura de borda afiada e quando sai da embalagem, pelo menos, e pode comer através de metais menores e pedra com relativa facilidade, mas também se despedaçará em 1 milhão de pedaços. Se você acontecer de deixá-la cair 6 pés em um piso de concreto e pode ser quebrada em 2 se você a travar em um torno e bater levemente de lado com um martelo inversamente suave e dúctil, seria melhor representado talvez por um prego de ferro. Uma pessoa razoavelmente forte pode dobrar um prego de ferro com as mãos, mas a menos que você o dobre para frente e para trás tantas vezes que acabe endurecendo-o, ele não vai realmente quebrar. O endurecimento por trabalho é outro fator com metais, mas não é um que vamos entrar agora. Assim, após a falsa alvorada dos navios de ferro, os primeiros navios de guerra blindados de fato surgiriam no final da década de 1850,
Com os avanços tecnológicos e o crescente poder destrutivo dos canhões navais, Grã-Bretanha e França, principais potências navais da época, consideravam o próximo passo na evolução dos navios de guerra, baseando-se nas lições aprendidas com as baterias flutuantes usadas no conflito recente. Eles tinham uma escolha: ferro forjado, que discutimos principalmente na sessão anterior, ou ferro fundido. O ferro fundido era mais barato e tinha um teor de carbono muito mais alto, mas era frágil e tinha uma tendência a rachar com fraturas ao longo do comprimento da placa, características que, dada a experiência passada com os navios de ferro, os projetistas navais não estavam exatamente interessados. Assim, o ferro forjado seria o material para um navio de guerra blindado. Formas dúcteis e maleáveis de ferro fundido estavam décadas no futuro. Os primeiros navios a serem protegidos dessa maneira seriam a classe Gloire francesa e a classe Warrior britânica de navios blindados, sendo o primeiro navios de madeira que foram equipados com placa de ferro e o último navios de ferro com placa de armadura sobre um casco de ferro. Contudo, a armadura do Warrior ganhou um revestimento de madeira de teca de 18 polegadas e o Gloire manteve parte do espesso casco de madeira dos navios da Era da Vela. As placas mais espessas, entre 4,5 e 4,17,78 centímetros, dependendo do navio, resistiam a quase qualquer tiro ou casca da época. Porém, para resistir à rachadura das placas e seus parafusos, além de pegar estilhaços, a madeira também era necessária. O revestimento de madeira também reduziu as chances de penetração ao distribuir a força do impacto de maneira mais ampla na placa do que a placa de metal sozinha teria feito. Agora, ambos os navios enfrentavam problemas. O casco de madeira do Gloire flexionava e se esforçava no mar, sob a carga imposta pela blindagem de ferro, bem como sua própria massa natural, e os parafusos que foram usados para fixar o ferro à madeira mostraram que eram um ponto crítico de falha sob fogo, ou mesmo sob carga pesada. O casco de ferro do Warrior era uma base superior para a armadura, mas suas placas foram montadas com juntas de lingueta e ranhura. A teoria era distribuir impactos que ocorriam perto das bordas de uma placa. Para placas adjacentes, o encaixe de lingueta e ranhura parecia uma boa ideia inicialmente, mas foi menos eficaz na prática, dificultando consideravelmente a substituição e manutenção das placas de armadura. A qualidade do material também era importante. As placas do Gloire eram 0,2 de uma polegada mais grossas que as do Warriors, mas os testes de artilharia por ambas as partes mostraram que a placa do Warrior era feita de material superior, pois sofria menos danos ao resistir ao mesmo tiro. Agora, neste período, o uso de ferro velho era favorecido na fabricação de placas de armadura por uma série de razões. Quando misturado com ferro novo, um dos motivos era que, como o ferro velho já havia sido fabricado, ele havia sido purificado até certo ponto pelo menos uma vez antes, o que levaria a uma saída mais controlável do novo material, já que mesmo neste ponto no tempo, o nível de controle que poderia ser exercido sobre impurezas potencialmente fatalmente comprometedoras ainda era um tanto limitado. O sucesso inicial desses navios estimulou o desenvolvimento de armas maiores e melhores para penetrar a nova proteção, que por sua vez exigia armaduras mais grossas e melhores para contra-atacar. No Reino Unido, isso tomou a forma do Comitê Especial sobre Ferro, que reuniu engenheiros, metalúrgicos e arquitetos navais para trabalhar em melhores fontes de matéria-prima, melhores métodos de produção e melhores formas de uso para placas de armadura de ferro, incluindo alguns experimentos com armadura inclinada. Ironicamente, conhecendo detalhadamente as propriedades da excelente armadura que desenvolviam, eles também eram os mais indicados para aconselhar como derrotá-la, com seu trabalho informando aos fabricantes de armas sobre o tamanho, velocidade dos projéteis, forma e material do tiro e da casca que melhor venceriam a proteção de um navio inimigo. Os dois principais processos de fabricação neste ponto eram martelar e rolar. O primeiro método era essencialmente o mesmo usado na forja manual de espadas e outras armas em tempos antigos, porém em escala muito maior. Você aqueceria enormes pedaços de ferro, geralmente uma mistura de sucata reutilizada e ferro fundido recém-fabricado, e então enormes martelos mecânicos esmagariam o material repetidamente, soldando-o em uma única massa, e também moldando-o nas dimensões e espessura necessárias.
Isso era, acredite ou não, um método relativamente simples de usar, e foi empregado na fabricação da placa de armadura do Her Majesty's Ship Warrior, bem como para uma série de outros encouraçados iniciais. Rolar a placa era mais difícil de fazer. Novamente, você empilharia seus pedaços de ferro aquecido, mas agora alimentados por rolos gigantes que espremiam as placas juntas em uma única placa mais fina. Isso proporcionava uma qualidade de metal mais uniforme em comparação ao processo de martelamento. Mas, enquanto o método mais antigo de martelamento podia usar várias máquinas menores, ainda que extremamente poderosas, o processo de laminação exigia uma única máquina massiva e extremamente poderosa, que era por si só bastante difícil de fabricar e exigia uma fábrica enorme. Contudo, sendo a principal potência industrial, em menos de meia década a Grã-Bretanha conseguiu tornar o processo muito mais fácil e comum. A necessidade de construir a indústria para fabricar peças de máquinas essenciais na construção de laminadoras, que então produziriam a chapa de ferro, foi um dos principais gargalos para vários países nos anos seguintes. E é por isso que, apesar do uso extensivo de placas de armadura de ferro em várias formas durante a Guerra Civil Americana, que ocorreu nos anos 60 do século XVIII, ela não se destaca muito no desenvolvimento geral da armadura naval, já que a América era um desses países com esse gargalo tecnológico, e, portanto, embora muitas maneiras inovadoras de fazer a placa de armadura funcionar, como o uso de dormentes de ferrovia e correntes, como mencionamos anteriormente, e surgiram durante este conflito, eram mais métodos de se virar com o que você tem do que de avançar o envelope tecnológico. Mesmo 5 ou 6 anos após os primeiros navios de guerra blindados serem implantados, novos métodos eram considerados. Isso levou a um segundo, menos disruptivo, falso amanhecer, já que o processo Bessemer e outros relacionados em meados de 1850 começaram a produzir grandes quantidades de aço. Isso foi imediatamente estudado como um material alternativo possível, uma vez que o aço muito mais forte foi visto como possivelmente servindo para melhorar a proteção ou reduzir o peso, já que até este ponto os navios estavam no estaleiro com o dobro da espessura da armadura encontrada a bordo do Warrior, e isso significava que a armadura estava começando a ocupar cada vez mais o deslocamento de um navio. Felizmente, o sistema de teste antes da construção estava totalmente em vigor, e então, quando o teste mostrou que o aço era muito frágil para uso prático na armadura dos navios, ele foi deixado de lado como material de armadura, pelo menos por enquanto, sem que nenhuma classe de navios de guerra blindados de aço fosse prematuramente estabelecida. Porém, com o tempo, surgiram limites físicos para o fortalecimento do ferro, enquanto a tecnologia de armas e projéteis continuava progredindo. Nos anos 1880, placas de ferro de 18 a 51 centímetros ou mais espessas eram usadas para ter alguma chance contra as mais recentes armas perfurantes de alta velocidade. Estas evoluíram das armas relativamente curtas de 6 e 17,78 centímetros do início dos anos 1860 para as de 12, 13, 16,5 e 17,78 centímetros, usando explosivos cada vez mais poderosos para propelir seus projéteis. Enquanto Warrior e seus semelhantes eram totalmente marítimos, para reduzir a área-alvo dos navios de forma a minimizar o espaço que precisava de proteção, os últimos encouraçados estavam gradualmente se tornando mais baixos e menos capazes de lidar com o mar aberto, tendendo mais para gigantescos monitores puramente por causa do enorme peso da armadura que tinham que carregar. Compreendendo a relação entre a armadura de ferro e seu suporte de madeira, agora foram feitas tentativas de replicar esse efeito com aço e ferro, com o aço muito mais duro, resistindo teoricamente, ou quebrando um projétil que se aproxima, com o ferro mais dúctil apoiando e distribuindo a carga atrás dele. Com o aço tendo mais resistência por polegada, a face externa poderia ser feita mais fina e leve do que o ferro monolítico puro que seria necessário de outra forma. As primeiras tentativas de replicar a combinação madeira-ferro apenas parafusando uma face de aço em uma placa de ferro
não funcionaram muito bem, com, em alguns lugares, o aço realmente sendo um prejuízo, pois fragmentos de placa de aço estilhaçada eram forçados de volta para o ferro, espalhando-o e facilitando para que o projétil forçasse seu caminho de uma maneira semelhante aos projéteis perfurantes de blindagem da era da Segunda Guerra Mundial, com suas tampas perfurantes de blindagem. Além disso, uma vez que estavam quebrados, estilhaços estilhaçados de aço de blindagem cairiam, expondo a agora muito mais fina placa de ferro à penetração relativamente fácil por tiros de acompanhamento. Portanto, foram feitas tentativas para ver se tornar o aço um pouco mais macio poderia funcionar, o que teoricamente permitiria a substituição de todo o cinto por um cinto mais fino de aço mais macio. Você não teria exatamente o mesmo aumento de resistência que teria com o aço quebradiço, mas ainda seria melhor do que... O ferro por si só poderia permitir a redução da espessura. Nos testes isso parecia ser possível, mas na prática o aço ainda era muito vulnerável a se quebrar sob estresse. Esses vários problemas frustraram os primeiros esforços franceses e italianos para se adiantar no jogo. Com a Grã-Bretanha, neste ponto, ainda sendo a principal potência industrial, a solução acabaria vindo do Reino Unido, pois no final dos anos 1870, a grande cidade siderúrgica de Sheffield produziu 2 engenheiros que conseguiram resolver o problema independentemente. O Sr. Wilson da John Brown e companhia elaborou uma técnica que envolvia colocar uma placa de ferro forjado em uma caixa de fundição e então simplesmente, como pode parecer, derramar aço fundido em cima dela. Enquanto o Sr. Ellis, da Camel Laird, pegou uma placa de aço pré-fabricada, colocou-a ao lado de uma placa de ferro com uma pequena lacuna entre elas e derramou aço fundido na lacuna resultante. Em ambos os casos, isso criou uma placa unida, que era feita de aço de um lado e ferro do outro. Essa placa poderia ser aquecida e estendida até a espessura final, com o aço geralmente compondo cerca de 1/3 da espessura total. Isso deu ao mundo a primeira armadura composta bem-sucedida. Como discutido, isso replica o efeito de reforçar o ferro com madeira, só que com o aço muito mais duro ocupando o lugar do ferro e o ferro ocupando o lugar da madeira. O aço proporcionava resistência superior, mas o efeito de soldagem criado pelas novas técnicas de fabricação impedia que fragmentos quebrados caíssem ou espalhassem o ferro na parte de trás. O ferro adicionava resistência e evitava a exposição de pontos fracos ao fixar o aço. O ferro espalhava a onda de choque por toda a placa, assim como a madeira fazia com o ferro. E mantinha quaisquer elementos de aço quebrados juntos em um único local, o que auxiliou na resistência a tiros subsequentes. Isso deu à armadura um bônus instantâneo de resistência cinética de cerca de 20 a 30%, dependendo da técnica, da qualidade do material usado e da espessura relativa das duas placas que estavam sendo prensadas juntas. Isso não apenas permitiria que os navios continuassem protegidos contra o avanço das armas, mas um navio que antes precisava de 24 polegadas de armadura agora poderia se virar com apenas 18. E também começou a tornar possível a blindagem de navios menores, como cruzadores, contra suas próprias armas, abrindo caminho para o surgimento do cruzador blindado. No entanto, a armadura composta se mostraria a mais curta entre as tecnologias de armadura, já que a tecnologia do aço ainda estava avançando em um ritmo bastante rápido, o que ajudou ainda mais a armadura composta, obviamente, pois era feita parcialmente de aço. Mas na última parte dos anos 1880, esses vários elementos traço que mencionamos anteriormente começaram a entrar em jogo, pois várias ligas estavam sendo deliberadamente criadas, além do fato de que o aço é em si uma liga de ferro. O aço liga de cromo deu aos projéteis um enorme aumento no poder de perfuração, enquanto o aço liga de níquel agora prometia um aço que poderia resistir ao fogo inimigo por conta própria sem se espalhar pelos 4 ventos. Isso ocorreu porque o aço níquel introduziu o elemento, surpreendentemente níquel, na equação, o que melhorou ainda mais a resistência do aço, mas também melhorou criticamente a tenacidade, tornando-o menos propenso a falhas frágeis, que era a principal falha do aço até este ponto. As empresas francesas Schneider e Creusot foram inovadoras precoces neste campo. Embora o aumento de resistência sobre a armadura composta fosse menor do que a armadura composta havia sido sobre o ferro, em apenas cerca de 5%, ainda era algo.
Mas, à medida que o tempo passava e os anos 90 começavam, uma grande inovação estava a caminho que refinaria o aço niquelado em um material de armadura substancialmente melhor. Mas, desta vez, a inovação não viria da Grã-Bretanha, mas dos Estados Unidos da América, cortesia do Sr. Harvey. Embora o aço niquelado tenha permitido que a armadura de aço homogêneo fosse feita de forma prática, ele havia perdido algo da resistência ao impacto do aço ultraduro anterior. Mas o processo Harvey agora explorava a física do aço para recriar os benefícios da armadura composta inteiramente dentro de um único material. Há séculos, sabia-se que o equilíbrio de elementos traço no aço poderia ser combinado com o aquecimento do metal em diferentes temperaturas para criar diversas formas de aço com redes cristalinas distintas em nível molecular, embora a ciência exata por trás disso não fosse totalmente compreendida. Variando a taxa e o método de resfriamento do metal, é possível afetar o crescimento dos cristais em seu interior durante o retorno às temperaturas sólidas normais. Tudo isso afetou as propriedades materiais do metal envolvido e pode ser ilustrado por um diagrama de mudança de fase como este, que mostra quais temperaturas criaram quais formas de aço ou ferro em diferentes níveis de carbono ou outro conteúdo de material traço. E há páginas e páginas dessas coisas. Se você estuda engenharia. No entanto, ao contrário de forjar uma espada ou uma couraça, blocos maciços de aço precisam de muito mais tempo para aquecer e demoram muito mais para esfriar, com um esforço proporcionalmente maior necessário se você for mudar essa taxa de aquecimento ou resfriamento para seu benefício. A pura massa de aço também significava que, sob o processo Harvey, você poderia mudar as propriedades de algumas partes da placa de armadura sem que isso se espalhasse para o bloco inteiro, se você não quisesse. As mudanças nas formações cristalinas, mostradas no diagrama de mudança de fase, são o alinhamento e tamanho dos cristais que determinam a maioria das propriedades físicas do metal. O conteúdo dos elementos traço influencia os diagramas de mudança de fase, resultando em várias páginas de diagramas ligeiramente diferentes. O efeito geral que Harvey estava buscando era chamado de cimentação ou endurecimento de face. No processo Harvey, você começaria com sua chapa de aço níquel. Você teria passado por quase todo o processo para fazer uma placa de armadura de aço comum, então colocaria a placa plana em uma plataforma, acumularia carvão por cima, incendiaria tudo e cozinharia a cerca de 1200 graus, sem por pouco mais de 2 semanas. Levar s'mores para o trabalho era aparentemente opcional. Isso fez com que o carbono do carvão se infiltrasse no aço, um processo reverso aos fornos de poça projetados para remover impurezas à base de combustível. Agora você estava usando combustível para tentar trazer essas impurezas de volta, especificamente a parte de carbono, pelo menos. Como o aço nunca realmente se tornou líquido, esse maior conteúdo de carbono estava mais presente na face superior da placa e diminuía relativamente rápido à medida que se avançava. Então, com um par de pinças muito grandes, você pegou sua placa de aço e a mergulhou em uma piscina de óleo para resfriá-la e depois em um banho de água para finalizar o processo. Aqueles que assistiram a programas como Forged in Fire sabem que colocar um metal muito quente na água pode criar estresse, fragilidade e até fraturas no material. E assim, a placa seria aquecida novamente a várias centenas de graus e permitida a esfriar muito mais lentamente. Este é um processo chamado recozimento, que elimina a maioria dos pontos de tensão e geralmente suaviza o aço novamente, obviamente supondo que você não o tenha rachado. À medida que as coisas progrediam, essa fórmula básica seria aprimorada de algumas maneiras, primeiro forjando o aço após o banho de água, o que ajuda a desestressá-lo um pouco, e em segundo lugar, substituindo o próprio banho de água por jatos de água, pois descobriu-se que jogar metal superaquecido na água causaria uma grande quantidade de vapor para se formar na interface entre a água e o aço. Isso imita o efeito Leidenfrost, que é quando você deixa cair uma pequena gota de água em uma frigideira excepcionalmente quente, e ela corre pela frigideira em uma pequena almofada de vapor. E assim como a gota é isolada da panela por uma almofada de vapor que está gerando, o aço era mantido em um banho de água do resfriamento da água pela camada de vapor que estava gerando.
Isso afetou a taxa de resfriamento e o controle, influenciando todo o diagrama de mudança de fase visto anteriormente. Agora, esse processo lhe daria uma placa de aço com uma face endurecida integral e um dorso mais resistente. Isso proporcionou cerca de 20% a mais de resistência em comparação com o aço níquel sozinho. O processo Harvey foi rapidamente adotado mundialmente, pois permitia reduzir a espessura da armadura mantendo a mesma proteção, economizando peso. Comparado com a antiga placa de ferro, o aço Harvey oferecia pelo menos 60% mais proteção se você pegasse o melhor ferro em comparação com o pior padrão de fabricação passado do aço Harvey. No seu melhor, o aço Harvey oferecia o dobro da proteção da placa média de ferro forjado que estava em uso há apenas 10 a 15 anos. Também foi descoberto que você poderia obter resultados semelhantes usando o processo Harvey se usasse aço normal, pelo menos em termos de resistência geral da carcaça, mas devido à sua natureza mais resistente e, portanto, mais dúctil, as placas de aço níquel sofreriam menos danos generalizados se fossem penetradas uma vez que passaram pelo processo Harvey e, portanto, ainda eram a escolha superior. O progresso da resistência da armadura pode ser visto no fato de que os últimos couraçados britânicos protegidos por ferro, a classe Trafalgar, tinham cintos de 20 polegadas de espessura. Apesar de enfrentar armas mais potentes, a classe Royal Sovereign subsequente tinha um cinto de armadura composto que, embora reduzido para 18 polegadas, deixou o navio melhor protegido no geral. Então, quando a armadura Harvey foi introduzida, a proteção do cinto caiu para entre 9 e 12 polegadas. Contudo, estamos a 2 gerações de alcançar a forma final da armadura no mar. O próximo desenvolvimento viria da Alemanha, onde a siderúrgica Krupp começou com o processo Harvey, mas fez uma série de mudanças. O aço corrompido era feito com cromo adicionado à mistura normal de aço níquel, dando à nova liga de aço uma capacidade para ainda maior dureza. Em seguida, em vez da cama de carvão, jatos de gás superaquecido rico em carbono eram soprados na face do aço aquecido sob grande pressão, após o que ainda mais calor na forma de grandes jatos de queimadores era aplicado. Isso forçou o processo de cimentação, a introdução de mais carbono ao aço muito mais profundamente na face do aço. Antes que esse calor penetrasse muito no prato, cerca de 1/3 da profundidade total do aço era o ideal, bem maior do que a polegada ou 2 possíveis com o processo Harvey. A face era então rapidamente resfriada com jatos de água gelada, e a parte de trás, que esfriou mais lentamente em uma cama de argila enquanto a frente cimentada era bombardeada pela água, também receberia líquidos de resfriamento. Isso tirou proveito do fato de que a placa de armadura era tão espessa que essas enormes flutuações de temperatura de um lado levavam um bom tempo para se traduzir para o outro. Agora, se você acompanhou a metalurgia até agora, reconheceria que esse processo daria ao aço uma face externa absurdamente dura que era relativamente profunda, bem como a parte de trás mais resistente e mais dúctil para mantê-la unida. De fato, o aço Krupp básico provou ser de 15 a 20% mais eficaz que a armadura de aço Harvey. Isso seria ainda mais refinado no início dos anos 1900, com pequenas alterações na fórmula do aço, que agora incluía não apenas ferro, carbono, níquel e cromo, mas também elementos traço de manganês, silício, fósforo e enxofre. Isso permitiu que a parte de trás da armadura retivesse mais resistência, o que reduziu o lascamento e a rachadura, e aumentou a eficácia em cerca de mais 10%, dando à armadura que seria usada na maioria dos navios na corrida Dreadnought aproximadamente uma vantagem de 30% em proteção em comparação com a armadura Harvey. Apesar do crescente poder das armas, os cintos de armadura permaneceram relativamente estáticos em espessura durante o final dos anos 1890 e início dos 1900. Os cintos da Marinha Real, por exemplo, tinham cerca de 9 polegadas de espessura em seus pré-Dreadnoughts, blindados pela Krupp até a classe Lord Nelson e a própria Dreadnought. Os couraçados alemães mantiveram entre 9 e 25,4 centímetros de espessura, enquanto os navios americanos e franceses tinham cerca de 27,94 centímetros de espessura máxima, isso em um período em que o desempenho das armas aumentava rapidamente.
Agora, neste ponto, provavelmente vale a pena uma rápida soma do processo total de fabricação de armaduras como ele se apresentava, remoto e diferente como era da fabricação do que agora parecia ser uma placa de ferro relativamente simples cerca de 20 a 30 anos atrás. Este texto foi extraído de um manual da Marinha dos Estados Unidos do início do século XX. Passo 1. A carga de ferro gusa e minério, ou ferro gusa e sucata, ainda em uso, tome nota, derrete em um forno de cadinho aberto básico e depois é despejada em um molde de ferro ou areia. As dimensões de um lingote variam para se adequar às condições. Por exemplo, um lingote para uma placa de porta de torre de 3 canhões tem cerca de 42 polegadas por 150 polegadas por 250 polegadas e pesa 425 mil libras, enquanto um para uma placa de cinto tem cerca de 26 polegadas de espessura, 132 polegadas de altura e 200 polegadas de largura e pesa cerca de 200 mil libras. Passo 2. O lingote, ainda quente, é retirado do molde, limpo e preparado para a forja. Passo 3. O lingote é então reaquecido e forjado sob uma prensa hidráulica até cerca de 15% da espessura final. A forja reduz o lingote para cerca de 1/3 de sua espessura anterior. A segregação de impurezas na parte superior central é descartada cortando essa parte. Passo 4. A forja é recozida para produzir uma microestrutura parcialmente fibrosa, prevenindo rachaduras e resfriamento, além de eliminar as tensões devido à forja. Passo 5. Depois é supercarburizado. O tempo necessário para esta etapa varia com o tamanho da forja, com grandes forjas levando de 10 a 14 dias. Passo 6. Segue agora o reaquecimento reforging para quase a espessura final e recozimento. Passo 7. Vários tratamentos térmicos podem seguir para desenvolver as propriedades físicas adequadas nas fibras de metal. Passo 8. A forja é então usinada para dimensões aproximadas. Passo 9. É então reaquecido e moldado para dar forma. Passo 10. A face frontal é então aqueada acima da temperatura crítica, dependendo da profundidade do resfriamento desejado, e endurecido por pulverização de óleo ou água. Passo 11. Após aquecimento baixo, a curvatura da placa é retificada e passo 12. A placa é usinada para as dimensões finais. Essa temperatura crítica, é claro, é onde a temperatura sobe acima da linha no diagrama de mudança de fase, que é necessário para obter a forma desejada do metal. Então, esta seria a armadura que, com várias combinações e pequenas variações, veria serviço em praticamente todas as marinhas da Primeira Guerra Mundial. Agora, após a guerra, houve uma última etapa adicional de desenvolvimentos. É aqui que os vários grandes fabricantes de armaduras começaram a seguir suas próprias direções únicas, à medida que o processo de fabricação de armaduras se tornava cada vez mais secreto e, finalmente, começamos a ver uma divergência nas capacidades de armadura que depende mais do país de origem e não tanto em pequenas variações no processo de fabricação e materiais. Um último desvio para a ciência dos materiais antes de continuarmos. Nesta fase, existem muitos fatores a considerar ao avaliar as verdadeiras propriedades do aço de armadura e suas várias propriedades resistentes. Se houver interesse, posso abordar esses tópicos e as estruturas cristalinas de metal, etc., em outro vídeo. Agora de volta ao período da Segunda Guerra Mundial e ao imediato período que antecedeu-a. Na Alemanha e no Reino Unido, foram feitos avanços adicionais na fórmula do próprio aço, introduzindo elementos traço ainda mais exóticos, como o molibdênio, na mistura e fazendo alterações sutis no processo de fabricação. Esses avanços ocorreram independentemente um do outro, mas resultaram em aço britânico e alemão para armaduras endurecidas superficialmente, com qualidades resistivas superiores ao padrão da Primeira Guerra Mundial que quase todos haviam usado anteriormente. As fontes discordam neste ponto. Como já disse antes, em alguns documentos, alguns atribuem a esta nova fórmula uma vantagem resistiva de 5 a 8%. Outros vão até 25% melhor, enquanto a maioria tende a sugerir algo na casa dos 10%. Pessoalmente, costumo usar cerca de 12% no meu estimativas. Assim,
Portanto, se a armadura de um navio é do tipo antigo ou o navio pertence a uma nação que não fez melhorias substanciais em sua metalurgia desde então, a armadura de, digamos, um Scharnhorst ou um Vanguard de 14 polegadas de espessura seria equivalente a quase 16 polegadas da armadura presente em, digamos, um navio da classe Queen Elizabeth, Pennsylvania, Kaiser ou Fuso, se estivermos usando a figura de 12%. Nos Estados Unidos da América, um projeto desastroso em meados de 1810 impactou continuamente todas as armaduras de couraçados e cruzadores americanos desde então. Ironicamente, esse problema surgiu de outra parte da mesma empresa dos Estados Unidos da América, tendo grande sucesso. Isso foi Midway. Eles criaram uma nova maneira de fazer conchas mais fortes, sua chamada série de conchas inquebráveis. De fato, eles se mostraram muito eficazes. Então eles desenvolveram uma nova armadura para tentar derrotá-las e quebrá-las. Uma vez que uma das principais vantagens da armadura de estilo corrupto sobre a armadura Harvey era a face endurecida muito mais profunda, Midvale decidiu que uma face ainda mais profunda obviamente seria melhor e investiu tudo em um bloco de aço que era 80% de face endurecida e 20% de suporte dúctil. A armadura conseguiu estilhaçar as conchas inquebráveis, provando não ser tão inquebráveis quanto todos pensavam, mas testes adicionais usando variantes de 12, 14 e 16 polegadas da concha inquebrável revelou que, na verdade, a resistência da placa, composta em sua maior parte por metal extremamente duro e quebradiço, na verdade caiu para algo equivalente ao aço Harvey. A massa pura da placa resultou no estilhaçamento. Esse resultado provavelmente foi menos surpreendente para vocês. Após me ouvirem falar sobre os problemas de ter muito material quebradiço na armadura, apesar da redução da proporção absurda de 80/20 de ductilidade e fragilidade, a melhoria dos projéteis perfurantes e o desejo de estilhaçá-los significava que a armadura de classe A dos Estados Unidos da América, designação da Marinha para a placa endurecida de couraçados e cruzadores, teria uma face endurecida mais profunda que qualquer outra nas décadas de 1930 e 1940, com uma profundidade de 50 a 55%. Isso resultou em um desempenho fenomenal quando usado em espessuras de grau de cruzador contra canhões de grau de cruzador, com os projéteis mais leves de 6 e 8 polegadas se espalhando por toda parte como moscas em um para-brisa. Mas, passando dos projéteis de calibre de cerca de 12 polegadas, o efeito de escala que havia sido notado com a armadura mais extrema que falamos a partir dos testes da era de 1910 da Midvale começou a se reafirmar, e isso deixou a armadura de classe A de qualidade de material bastante decente, mas de valor resistivo um pouco menor em comparação com espessuras semelhantes da placa de couraçado de outras nações, entrando na Segunda Guerra Mundial, pois agora era tanto a técnica usada para fazer a placa que fazia a diferença, quanto as propriedades materiais do próprio aço básico. Curiosamente, a armadura britânica mencionada antes tinha o problema oposto. Ela tinha uma face mais fina que a média, apoiada por aço dútil de resistência à tração absurdamente alta, o que tornava a armadura massivamente resistente contra os maiores projéteis de couraçado, mas ao mesmo tempo deixava os cruzadores britânicos um pouco mais vulneráveis do que a maioria. Os alemães, por outro lado, variavam seus níveis de elementos-traço em sua armadura, dependendo da espessura, com a qualidade geral de sua placa sendo bastante boa nas espessuras mais altas. Daí os valores comparativos gerais com a placa britânica, mas caindo para níveis tão ruins quanto o aço Harvey do início dos anos 1900 ou os níveis iniciais do aço Krupp, em alguns casos quando se tratava de placa de grau de cruzador, com um enorme grau de variação. Agora, os japoneses modificaram seu processo de produção, fazendo a parte mais dura de sua face um pouco dentro da camada externa da armadura, com uma transição muito mais gradual entre as camadas duras e macias. Isso resultou em uma armadura de boa qualidade com espessuras de grau de cruzador, mas um nível relativamente comum de resistência por polegada em espessuras maiores é um pouco compensado pelas espessuras absurdas que foram fabricadas para partes da classe Yamato.
embora isso tenha tido alguns problemas, pois as placas mais espessas que eles fabricaram acabaram sendo tão massivas que os sistemas de resfriamento usados, os vários jatos de água e óleo, não conseguiam realmente resfriar o interior da armadura rápido o suficiente, o que deixava essas placas muito grandes vulneráveis a quebrar no impacto mesmo que o projétil não conseguisse realmente atravessá-las. Os italianos tinham seu próprio jeito de fazer as coisas que, felizmente, equilibrava a situação. Eles variavam a espessura de sua face endurecida, dependendo da espessura da armadura que estavam fabricando. Isso deu à sua placa de torneio uma eficácia similar à armadura de classe A dos Estados Unidos da América contra o poder de fogo de um cruzador, pois nesta espessura total tinha uma placa de face muito endurecida, mas isso se transformaria em um endurecimento de face mais fino e mais britânico em espessuras de couraça de navio de guerra, explorando também esses fatores para uma boa resistência no limite superior de espessuras de placa, bem como o melhor desempenho de cruzador. Agora, isso levou algumas fontes a classificar a placa italiana como a melhor couraça geral da Segunda Guerra Mundial, pois se sai bem em ambas as extremidades da escala, ao contrário de praticamente todas as outras. Mas não é a melhor placa específica para navios de guerra, devido à sua força geral e especialmente a da sua seção de apoio, sendo materialmente mais fraca do que a armadura de algumas outras nações. Ironicamente, apesar do estado precário da fabricação de projéteis e cargas italianas, o controle de qualidade era bastante bom. Assim, na era da Segunda Guerra Mundial e na última geração de armaduras de navios, se você quisesse proteger um cruzador, seria melhor usar americano ou italiano, seguido pelo japonês. Para proteger um navio de guerra, a melhor opção seria uma placa britânica, seguida pela alemã e italiana nessa ordem. Também existe a armadura homogénea, mas essa é uma placa de armadura sem as camadas endurecidas na face, mas acho que isso pode ficar para outra hora. Então aí está, um breve resumo histórico do desenvolvimento da armadura naval, desde simples placas de ferro até a era da Segunda Guerra Mundial, e digo breve sim, levou cerca de 50 minutos, mas por outro lado, se você realmente quiser se aprofundar, existem literalmente livros de 2 a 3 polegadas de espessura, e vários deles que discutem este assunto. Então sim, há alguns pequenos detalhes aqui e ali que deixei de fora. Sim, há muitas variações, sim, há um enorme corpo de testes que estavam envolvidos na criação dessas várias placas. E sim, houve muitos outros becos sem saída interessantes, como o uso de borracha como material de apoio em vez de madeira e assim por diante. Mas espero que isso tenha fornecido uma visão geral relativamente decente e sinta-se à vontade para participar de muitas discussões técnicas e de engenharia nos comentários abaixo ou talvez as conversas mais mundanas. Vou gostar dos dois, mas posso estar mais tentado a me envolver no lado realmente complexo da engenharia, porque afinal, como eu disse, foi para isso que fui treinado. Há muito tempo atrás, de qualquer forma, muito obrigado por ouvir. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para uma nave a ser revisada, nos informe nos comentários abaixo. Não se esqueça de comentar no post fixado para perguntas de doca seca,